Você já deve ter ouvido aquela máxima de que a primeira vítima numa guerra é a verdade. Exatamente por isso, durante a Segunda Guerra Mundial, algumas ações que disfarçavam a verdade foram decisivas no campo de batalha. E hoje você vai saber as principais destas ações. Confira o vídeo Enganando o Inimigo. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje o nosso assunto está demais. Você vai ficar sabendo das principais artimanhas que os aliados, especialmente os ingleses, usaram durante a Segunda Guerra Mundial para enganar os alemães e, a partir daí, ganharem a guerra. Mas antes de conhecer essa história, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário. A sua opinião é importante para nós. O Império Britânico já foi o maior império do mundo, aquele império onde o sol nunca se punha, pois sempre havia uma porção do globo que pertencia ao Império Britânico que estava iluminado pelo sol, enquanto outras partes já era noite. Tamanha era a extensão deste império. E os britânicos só conseguiram conquistar este império a partir dos seus navios, da sua arte no comércio e também da sua persuasão, enganando os povos a quem eles se relacionavam e conquistavam. E muito disso ficou mesmo durante o século XX, especialmente na Segunda Guerra Mundial, onde a arte militar britânica, a estratégia, os canhões dos navios, a sua infantaria, a sua cavalaria, mas também a sua inteligência fez com que os britânicos escapassem das garras do eixo, enganando o inimigo. A chamada arte militar britânica tinha muito de enganação e engodo. Enganar o inimigo é uma ferramenta extremamente útil no teatro da guerra. Uma parte considerável das vitórias conseguidas na Segunda Guerra Mundial pelos aliados pode ser atribuída a uma força totalmente invisível e secreta, a espionagem, e mais do que isso, a dissimulação baseada nas informações falsas dos espiões. As façanhas dos britânicos foram popularizadas na grande mídia nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Façanhas de dissimulação, de engano do inimigo. O resultado de cada operação era uma questão de vida ou morte, e com o resultado da guerra então equilibrado no fio da navalha, o engano e a dissimulação foi uma arte a qual os britânicos recorreram para enganar com sucesso seus inimigos. Hoje vamos falar de vários exemplos de enganos, dissimulação e duplicidades que mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial. O deserto da África foi um dos primeiros locais aonde os britânicos se engajaram contra os alemães. A luta ali foi terrível. A princípio, os alemães e os italianos quase varreram os britânicos e seus aliados daquela região tão importante, pois era o caminho para chegar no controle do Canal de Suez e também do petróleo. Quando tudo parecia perdido, os britânicos conquistaram uma vitória decisiva em El Alamein. Para isso, uma das suas táticas principais foi enganar o inimigo. Vamos ver como foi isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Operação Bertrand, que levou os aliados a uma vitória sobre as forças do eixo de Rommel, no deserto do Egito, usou elementos do teatro, do cinema, do palco, para enganar, surpreender e derrotar o inimigo. Esta operação ocorreu antes da Batalha Decisiva de El Alamein, no norte do Egito, e o sucesso da Operação Bertrand segurou o ímpeto das forças do eixo num dos terrenos mais difíceis da Segunda Guerra. Para vencerem essa batalha, os aliados, em especial os britânicos, contaram com pesquisas e materiais produzidos pelo Centro de Camuflagem, Desenvolvimento e Treinamento, o CDTC. Esta organização reuniu técnicas organizadas pelo cineasta e diretor Geoffrey Barkas, pelo
mágico de palco Jasper Maskelyne e pela contra-inteligência de um espião baseado no Cairo, Renato Levi, além de um agente duplo judeu-italiano conhecido como Cheese ou Lambert. Estes atores foram decisivos na encenação que definiu a Batalha de El Alamein. Batalha essa que é uma das menos conhecidas da Segunda Guerra Mundial, mas que teve uma importância decisiva nos destinos do conflito e da derrota das forças do eixo. Os integrantes do CDTC organizaram uma série de fraudes físicas usando manequins, camuflagem e outros artefatos projetados e fabricados pelo CDTC no Oriente Médio, liderados por Geoffrey Barkas. Estes equipamentos, vamos chamar assim, foram acompanhados por fraudes eletromagnéticas e também pelo falso uso do tráfego de rádio. Mensagens falsas eram emitidas e quando os alemães confrontavam no campo onde eles estavam vigiando as tropas inimigas, havia elementos falsos que comprovavam a mensagem também falsa. Tudo isso foi planejado para fazer o eixo acreditar que o ataque ocorreria ao sul, longe da estrada costeira e da ferrovia, e 2 dias depois do ataque principal. Para tanto, eles criaram unidades fakes do exército aliado em locais onde não havia nenhum soldado e na ocultação dos blindados da artilharia e do material de campanha. Tanques e armas fictícios eram feitos principalmente de materiais locais, incluindo tiras de chita e folhas de palmeira. Tanques reais foram disfarçados de caminhões usando coberturas leves. E os canhões de campanha também estavam disfarçados de caminhões com suas rodas reais escondidas sob uma simples cobertura, em forma de caixa, que davam aos tanques e aos canhões formatos de simples caminhões. Latas de gasolina, vitais para o movimento das tropas, eram empilhadas nas trincheiras revestidas existentes, escondidas nas sombras. Os britânicos então estacionaram caminhões reais na área onde os tanques iriam avançar durante algumas semanas, e os alemães se acostumaram a eles. Os tanques reais estavam atrás dessa frente, e 2 noites antes do ataque, os tanques substituíram os caminhões, e os alemães pensaram que eram os mesmos caminhões anteriores. E estes tanques que avançaram disfarçados de caminhões para a frente, onde iriam fazer o ataque, foram substituídos nas posições 2 dias de distância por manequins, de modo que os alemães, ao fazerem os voos de reconhecimento, marcarem seus mapas que os blindados aliados estavam muito longe da linha de frente, mantendo a impressão de um falso ataque. Após a batalha, um dos generais alemães capturados, von Thoma, disse ao general Montgomery, comandante dos aliados, que pensavam haver mais uma divisão blindada para enfrentarem e que o ataque principal seria no sul. Ou seja, o engano funcionou. Outro campo de batalha decisivo para os aliados e onde os britânicos desempenharam um papel majoritário foi a Batalha do Atlântico e a luta nos mares, principalmente próximo da Inglaterra, o Canal da Mancha, os fiordes noruegueses e o Oceano Atlântico. Essas áreas oceânicas eram decisivas para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. E os alemães desenvolveram não só os submarinos, os chamados U-boat, mas também navios de superfície muito poderosos, como o encouraçado Tirpitz, um dos navios de combate mais modernos naquele período. Mas para usar o Tirpitz no Oceano Atlântico, eles precisavam de uma base na costa francesa, onde ele poderia ser reparado, sofrer manutenção e também operar no Oceano Atlântico. O único local adequado para isso era o porto de Saint-Nazaire, na França ocupada pelos alemães. E atacar e destruir o dique seco que existia em Saint-Nazaire era vital para o sucesso dos aliados na Batalha do Atlântico. O ataque dos comandos britânicos a Saint-Nazaire ficou famoso e entrou para a história militar como o maior de todos os reis. Para executá-lo, os britânicos novamente tiveram que enganar o inimigo.
Outra operação estratégica e decisiva no contexto da Segunda Guerra Mundial, aonde as tropas britânicas usaram de uma operação disfarçada, uma operação de engano, foi a chamada Operação Chariot, um audacioso ataque dos comandos britânicos ao porto de Saint-Nazaire, na França ocupada pelos alemães. Esta operação, lançada em 28 de março de 1942, tinha como objetivo destruir as comportas dos diques secos do estaleiro naval alemão localizado em Saint-Nazaire, na França ocupada. Esse estaleiro era um alvo estratégico devido à sua capacidade de acomodar o couraçado alemão Tirpitz, um dos maiores e mais poderosos navios da guerra na época. Se o encouraçado Tirpitz se tornasse operacional no Atlântico, poderia ter um impacto devastador nas rotas marítimas aliadas. A operação foi realizada pelos comandos do Exército Britânico e marinheiros da Marinha Real Britânica, que utilizaram o navio britânico Campbellton, um contratorpedeiro obsoleto carregado com explosivos, para ser detonado no portão seco das docas de Saint-Nazaire. Só que, para se aproximar sem atrair o fogo das potentes baterias alemãs costeiras instaladas ali em Saint-Nazaire, o Campbellton foi disfarçado para se parecer com um navio de guerra alemão e navegou diretamente para o estaleiro, e só passou a ser alvejado pelos canhões alemães quando estava bem próximo do portão do dique seco, quando seria impossível detê-lo. Depois do navio abalroar a entrada e ficar encalhado no dique, os comandos desembarcaram e atacaram as instalações, enquanto as forças alemãs reagiram fortemente. Mais de 600 homens participaram desta operação, mas apenas a metade retornou à Grã-Bretanha. Após 6 horas do ataque, com o navio em cima do portão do dique seco, uma quantidade de cargas explosivas de alto poder de destruição que estavam instaladas dentro do navio foi detonada através de um timer previamente programado. Com isso, o navio destruiu totalmente as instalações desse dique seco e, com isso, o Tirpitz foi impedido de utilizar Saint-Nazaire como base. Consequentemente, não participou do restante da Batalha do Atlântico, ficando estacionado nos fiordes noruegueses, basicamente até o final da guerra. Com este desfecho, esta operação de engano, desencadeada pelos britânicos, foi uma das mais importantes da guerra, e a Operação Chariot é lembrada como um dos ataques mais ousados e inovadores daquele conflito, destacando a coragem e a determinação dos britânicos. Após conter o ímpeto alemão na África, nos mares, os aliados agora precisavam voltar à Europa. E o caminho que eles encontraram para isso era a bota da Itália, o terreno italiano, começando pelas ilhas. Mas a ação que levou os aliados ao território continental europeu foi traçada em segredo. E para isso, os britânicos desenvolveram uma operação, a chamada Operação Mincemeat, que envolveu o engodo, a dissimulação. Enganaram novamente os alemães, inclusive utilizando o cadáver de um soldado que nunca existiu. E esta história foi tão importante, tão marcante, que 2 filmes foram realizados sobre a Operação Mincemeat. Um filme lançado em 1958 e outro mais recente, O Soldado que Nunca Existiu, que está disponível na Netflix. Essa operação realmente foi cinematográfica. A Operação Mincemeat foi uma operação de engano muito bem sucedida dos aliados durante a guerra.
Esta operação foi planejada pelos britânicos para convencer as forças do eixo de que os aliados planejavam invadir a Europa através da Grécia e da região dos Balcãs, em vez da Sicília, o que era o seu objetivo em 1943. A operação ocorreu neste ano e envolveu a criação de uma identidade falsa para um suposto oficial britânico, o Major William Martin, e fazer com que parecesse que ele morrera em um acidente de avião no mar, seu corpo ficou boiando e a maré o levou às praias da Espanha, carregando documentos secretos que indicavam os falsos planos de invasão. Os britânicos usaram o corpo de um cidadão chamado Glyndwr Michael, um sem-teto que morrera por ingestão de veneno em Londres. Ele foi vestido com o uniforme da Marinha Real e lançado ao mar próximo à costa da Espanha através de um submarino. Com isto, o corpo boiou e simpatizantes nazistas acabaram por recuperar o corpo e os documentos. Os documentos foram então repassados aos alemães e continham cartas e ordem de serviço que sugeriam a invasão dos Balcãs e da Sardenha, com a Sicília como um mero ataque de diversão. Os alemães engoliram a isca, redistribuíram suas forças de acordo com os planos falsos, e isso permitiu aos aliados uma invasão com menor resistência que aconteceu em julho de 1943 e simbolizou o ponto de virada crucial na guerra no Mediterrâneo. Com isso, a Operação Mincemeat é considerada uma das mais bem-sucedidas nestas operações de engano da história militar. Mas a volta à Europa só se completou durante o dia D, quando finalmente os aliados desembarcaram nas costas da França para libertar desse país e marchar em direção ao coração da Alemanha. O destino de Adolf Hitler começou a ser definido nesse desembarque. E a chamada Operação Overlord, o desembarque do dia D e a campanha na Normandia, só foi possível graças novamente à dissimulação, ao engano, ao engodo, pois os aliados, especialmente os britânicos, desenvolveram várias artimanhas, confeccionaram planos falsos, inventaram exércitos fantasmas e mobilizaram toda a sua capacidade para dissimulação, levando os alemães a acreditar que o desembarque ou seria na Noruega ou seria no sul da França, ou no máximo em Pas-de-Calais. Nunca os alemães perceberam que seria na Normandia. Então, dentro da Operação Overlord, a chamada Operação Fortitude foi a execução destes planos de dissimulação, novamente enganando os alemães. A Operação Fortitude foi uma operação de engano complexa e altamente bem-sucedida, conduzida pelos aliados nos preparativos para o chamado Dia D, o desembarque na Normandia. O objetivo era enganar as forças do eixo sobre o local e o momento do desembarque dos aliados na Europa, ocupada pelos nazistas. Com isso, a Operação Fortitude, dentro da chamada e grande Operação Overlord, que foi o desembarque aliado na Normandia, esta operação de engano fez com que os alemães acreditassem que um grande ataque seria lançado na Noruega. Para isso, os aliados usaram uma mistura de técnicas de desinformação, incluindo transmissões de rádio falsas, movimentos de tropas fictícias, incluindo a criação de unidades militares que nunca existiram, e vazamentos de informações através dos canais que eles sabiam estar sendo monitorados pelos alemães. Tudo isso visava convencer os alemães de que o principal ataque aliado, o desembarque, ocorreria em Pas-de-Calais, a parte mais estreita do Canal da Mancha, em vez da Normandia, que era a parte mais larga e o verdadeiro alvo dos aliados. Para dar credibilidade a essa farsa, eles constituíram um exército fantasma, o primeiro grupo de exército dos Estados Unidos, sob o comando do general George Patton, que era considerado um dos melhores comandantes dos aliados. Eles montaram acampamentos falsos, veículos infláveis, como tanques e caminhões, e uma rede de comunicações fictícias. Além disso, realizaram operações de reconhecimentos e bombardeios em áreas que reforçavam a ideia de que Pas-de-Calais era o alvo.
O sucesso desta operação de engano, a Operação Fortitude, foi tamanho que, mesmo após os desembarques na Normandia em 6 de junho de 1944, as forças alemãs permaneceram convencidas de que era apenas um ataque diversivo e que o verdadeiro ataque ocorreria em Pas-de-Calais e na Noruega. Essa crença manteve significativas forças alemãs amarradas longe da Normandia por semanas após o dia D, contribuindo para o sucesso dos aliados na invasão da Europa Ocidental e para a derrota alemã. A Operação Fortitude é considerada um dos maiores feitos de engano militar da história, demonstrando assim a importância da inteligência, da contra-inteligência e do engano em estratégias militares modernas. Os aliados foram tão perfeccionistas que chegaram a enviar um outro general importante para os aliados, que era Bernard Montgomery, um líder natural para a invasão da Normandia. Enquanto o verdadeiro Montgomery estava se preparando para a invasão no sul da Inglaterra, os britânicos enviaram um sósia chamado Clifton James, que se parecia muito com o verdadeiro Montgomery e havia passado por um curso intensivo sobre os gestuais e a fala de Montgomery. James foi então enviado para Gibraltar, o que provocou ainda mais desinformação e confusão na inteligência alemã, pois se um dos maiores comandantes britânicos está em Gibraltar, com certeza haverá um ataque em uma outra área, provavelmente o sul da França. E para isso criaram até uma operação falsa chamada Operação Copperhead. Com Montgomery em Gibraltar e Patton no sul da Inglaterra, os alemães minimizavam qualquer possibilidade do ataque ser através do Canal da Mancha na Normandia. E isso fez toda a diferença quando o dia D chegou. A very special visitor has just arrived and would like to say a few words to you. Não é à toa que os britânicos são conhecidos como os mestres do engano, do engodo na estratégia militar. E era inevitável que o seu principal líder, Winston Churchill, também sofresse ou também fosse alvo destas ações de engano. Duas histórias sobre a utilização de sósias, cópias, dublê de corpo de Winston Churchill são famosas. A primeira delas vem do seu discurso, aquele discurso no parlamento, onde ele diz que lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, mas nunca nos renderemos. Esse discurso foi proferido em 1940, no auge do ataque alemão à Inglaterra. Pois bem, Churchill fez um discurso famoso no parlamento. Esse discurso que até hoje é estudado e também ouvido. Só que, quando Churchill fez o discurso no parlamento, não havia uma gravação desses discursos. Eles eram apenas transcritos, mas não havia a gravação da voz. Então esse belíssimo discurso do Churchill se perdeu. E aí você deve estar pensando, como se perdeu se eu já ouvi esse discurso? O que aconteceu é que os britânicos, para utilizar as palavras de seu líder de uma maneira inspiradora e motivar a população a resistir, eles regravaram o discurso. Só que Churchill disse, eu não vou falar tudo aquilo novamente no microfone no estúdio. Então foi utilizado um dublê de voz chamado Norman Shelley, foi utilizado. Ou seja, Shelley releu o discurso de Churchill com o calor que ele falou diante dos parlamentares britânicos naquele dia, e com a mesma impostação, a voz era muito parecida. E aí esse discurso foi gravado em disco e reproduzido nas rádios ao redor do mundo, não só na Inglaterra. Com isso, a voz de Churchill chegou para todos e foi uma excelente peça de propaganda. Só que quando você escuta hoje a gravação, você não está ouvindo o Churchill, você está ouvindo Shelley, que foi o dublê de voz, mais um engano dos britânicos e que ajudou muito no esforço de guerra. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. O dublê do Montgomery foi utilizado, como você viu, durante a guerra.
E o ator que interpretou Montgomery naqueles dias também virou ator do filme. Existe um outro filme que fala de um dublê, mas de um dublê do Churchill. E essa história ninguém confirma. Mas, neste filme chamado A Águia Pousou, belíssimo filme de guerra, Churchill é alvo, dentro da Inglaterra, de um comando de paraquedistas alemães que, disfarçados de soldados britânicos, preparam uma armadilha para eliminarem Churchill, já que ele iria passar por uma pequena cidade no interior da Inglaterra. A cena do moinho, onde um soldado alemão arrisca sua vida para salvar uma criança que caiu no moinho de água, e ele próprio acaba vítima, e seu uniforme britânico é rasgado, revelando o uniforme alemão por baixo do uniforme britânico, é impactante até hoje, uma cena memorável do cinema de guerra. E ao final, Michael Caine, que interpreta o chefe, o comandante da tropa paraquedista alemã, acaba matando Churchill. Mas não era Churchill, era um sósia. E essa história ficou na cabeça de todo mundo. Pois bem, saiba que os britânicos realmente utilizaram sósias, não só do Montgomery, mas também do Churchill. Só que ele nunca chegou a ser morto, esse sósia. E falando em planos para eliminar a liderança aliada, durante a conferência de Teherã, aconteceu sim o lançamento de paraquedistas alemães que tinham como missão eliminar Churchill, Roosevelt e Stalin de uma só vez durante a conferência de Teherã. Só que o plano foi descoberto pelos espiões aliados, especialmente os soviéticos, e a partir daí os paraquedistas alemães foram capturados e executados. O ataque à conferência de Teherã vai ser tema de um vídeo em breve aqui no canal. Eram estas as histórias sobre a arte de enganar o inimigo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Agradeço muito a sua atenção e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!